Essa região aqui é chamada giro frontal superior, ele se continua até a dobra da face superolateral com a face medial. O giro frontal médio, ele tem uma formação paralela ao frontal superior, delimitada aqui pelo sulco frontal inferior e pelo sulco frontal superior, e abaixo do sulco frontal inferior, o giro frontal inferior. Então, 3 giros paralelos: giro frontal superior, giro frontal médio e giro frontal inferior. O sulco lateral é formado por um ramo posterior, que vai em direção ao lobo parietal, e na sua porção anterior ele se bifurca num ramo anterior muito pequeno e num ramo ascendente. Esses 3 ramos delimitam 3 regiões importantes do giro frontal inferior que participam no hemisfério dominante, que na maioria das pessoas é o hemisfério esquerdo, das áreas de linguagem. A porção anterior ao ramo anterior é conhecida como parte orbital do giro frontal inferior. Entre o ramo anterior e o ramo ascendente, nós temos uma parte triangular, ela recebe esse nome por ter um formato triangular, e a parte posterior ao ramo ascendente tem o formato de um opérculo, é chamado de parte opercular. A parte triangular e a opercular estão associadas diretamente aos mecanismos de linguagem no hemisfério lateralizado para a linguagem, que na maioria das pessoas é o hemisfério esquerdo. Por acaso, estamos trabalhando aqui com o hemisfério direito. Essas divisões nós observamos dos 2 lados, e no hemisfério dominante, essa área é responsável, então, pela expressão da linguagem, chamado centro cortical da palavra falada, ou da expressão da linguagem. Na porção mais anterior do lobo frontal, geralmente na parte anterior ao sulco frontal superior e ao sulco frontal inferior, essa região é chamada de área pré-frontal. Essa área é desenvolvida nos primatas superiores, principalmente no homem, é uma área ligada a todo o processo de raciocínio abstrato, inteligência, consciência, raciocínio lógico, áreas de previsão. Portanto, é uma área que se desenvolve bastante no ser humano, no primata superior, principalmente no ser humano. Essa área, quando é afetada, você tem graves problemas ligados aos fenômenos de consciência, de inteligência e de previsão. O lobo temporal é a porção localizada abaixo do sulco lateral, ele é delimitado principalmente pelo ramo posterior do sulco lateral, toda essa região inferior, e ela é marcada por 3 giros paralelos: o giro temporal superior, o temporal médio e o temporal inferior. Quer dizer, é muito semelhante ao que a gente falou para o lobo frontal, a gente pode fazer a correspondência no lobo temporal. Um giro temporal superior, um temporal médio e um temporal inferior. Quem faz a limitação? O temporal superior, o limite superior é o sulco lateral, o limite inferior é o sulco temporal superior. Paralelo ao sulco temporal superior, nós temos um sulco que geralmente é descontínuo, que é o temporal inferior, que é esse aqui, ó, ele está todo descontínuo. Ele delimita, então, superiormente a ele, o giro temporal médio, e inferiormente a ele, o giro temporal inferior, que se continua para a face inferior do cérebro.